Boa tarde, meus irmãos. Santo é o Senhor, santo é o seu nome, santo é o seu povo. Eu quero convidá-los para mais uma vez refletirmos na preciosa palavra de Deus. Que ela tenha sempre liberdade em nossos corações, que nossos ouvidos sejam sempre sensíveis para ouvir a sua voz. Mas antes vamos falar com Deus. Vamos clamar ao Senhor pelo povo de Deus que sofre. Pai bendito, nós clamamos a Ti para que o Senhor, ó Deus, se agrade de nós em nosso clamor, porque ele é feito em nome de Jesus Cristo. Nossa adoração ao Senhor, ó Pai, que nossos corações estejam sempre prostrados diante de Ti, reconhecendo que só o Senhor é Deus e que ninguém é como o Senhor. E Pai, nós queremos pedir a Ti para que seja com o nosso país, essa nação que passa por um momento, ó Pai, de inquietude. Senhor, eu te suplico para que o Senhor se volte a nós, cidadãos de bem, se volte à Tua igreja que aqui habita ainda, Pai. Senhor, que o Senhor em bondade continue dando a nós qualidade de vida, liberdade de culto e condições, ó Pai, de podermos proclamar o Teu nome entre aqueles que estão entre nós. Pedimos a Ti para que seja com os nossos governantes. Senhor, eu quero clamar pelos nossos enfermos, a irmã Darcy, o irmão Clay, o irmão Raimundo, Maria Luísa, Senhor amado, a nosso irmão Elias. Deus bendito, cuida de cada um deles. Peço ao Senhor agora pela Tua palavra, vem falar aos nossos corações. Em nome de Cristo eu te suplico. Amém e amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar nessa tarde sobre a cura de Deus para a esterilidade. Eu queria pensar nisso com os irmãos. A cura de Deus para a esterilidade. E para tanto, eu gostaria que você olhasse comigo esse texto da palavra de Deus. Gênesis capítulo 25. Os versos 20 começa dizendo assim: Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, arameu. Isaque orou com insistência ao Senhor em favor da sua mulher, pois ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, engravidou. Meus irmãos, nós estamos lidando aqui com uma situação bem específica. E essa situação é a esterilidade ou a infertilidade. Meus irmãos, olha, se nós observarmos a Bíblia, nós perceberemos que a Bíblia fala, em primeiro lugar, da busca de Deus pelo homem em sua queda. E nessa busca, Deus intervém na história do homem. Deus trabalha com o homem, com a família, pela família e para a família. E pensando nisso, um dos grandes problemas que as famílias apresentavam nas Escrituras era o problema da esterilidade. Vamos lembrar? Então havia Sara, esposa de Abraão, estéril. Rebeca, esposa de Isaque, estéril. Raquel, esposa de Jacó, estéril. Indo além, aquela que era mãe de Sansão, ou que se tornaria mãe de Sansão, também estéril. Seguindo mais adiante, Ana, esposa de Eucana, estéril. Indo um pouco além, Mical, esposa de Davi, estéril. Aquela sunamita dos dias de Eliseu, também estéril. E por último, pelo menos do que eu me lembro de registrado nas Escrituras, a esposa de Zacarias, que viria a ser mãe de João Batista, estéril. Percebeu aí que rapidamente nós descrevemos cerca de 7 mulheres estéreis na Bíblia? Então, parece que um dos grandes problemas que nós podemos perceber no seio das famílias era a esterilidade. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Quando nós falamos de esterilidade, no sentido biológico, é duas situações. Ou a situação da mulher que não consegue engravidar, o que é muito difícil, estão tentando a gravidez, o primeiro ano de casamento, o segundo, o quinto, o sexto, o fato é que estão tentando, mas a mulher não consegue engravidar. Naquela época, supunha-se logo que era um problema na mulher. Hoje nós entendemos que pode também ser um problema no homem. Mas além dessa esterilidade de não poder engravidar, havia a esterilidade de não conseguir levar a gravidez adiante. Então, quando a gente olha assim o texto, a gente fica imaginando que é porque elas não conseguiam engravidar apenas.
Mas havia a possibilidade, e entre hoje acontece isso, da mulher ou não consegue engravidar, ou quando engravida, não consegue levar a gestação adiante, por diversos fatores de ordem biológica. Meus irmãos, esse tipo de coisa acontece. E quando a gente pensa na esterilidade, não tem apenas a esterilidade biológica, tem a esterilidade emocional, tem a esterilidade relacional, tem a esterilidade existencial, tem a esterilidade espiritual. Então a gente pode pegar esse conceito de esterilidade e trazer para diversas áreas da nossa existência. E precisamos entender isso. A esterilidade, ela não permite filhos, mas ela se torna mãe. Ela não permite filhos, mas ela se torna mãe, porque ela é mãe dos conflitos. A esterilidade é mãe da infidelidade. A esterilidade é mãe da amargura. Ela impede a alegria. E nós precisamos entender que Deus não tem esterilidade para o homem. Deus não tem esterilidade para a mulher, não tem esterilidade para o casamento, para a família. Deus não tem esterilidade para a sua vida. E eu queria pensar com você sobre a cura para a esterilidade. Meu irmão, você talvez esteja passando por isso no campo emocional, no campo existencial, talvez no campo relacional. Meu amigo, talvez você tenha esterilidade na sua alma, no seu coração. Minha irmã, eu não sei qual é a sua realidade, talvez a senhora tenha até esterilidade biológica, não está engravidando ou não consegue levar a gravidez adiante. Eu quero dizer para a senhora que Deus age no meio da esterilidade. Deus, ele intervém e ele faz maravilhas. Observe aqui o que o texto vai dizer. Em primeiro lugar, o texto aqui fala no verso 21. Isaac orou com insistência ao Senhor em favor da sua mulher, pois ela era estéril. Meus irmãos, meus amigos, naquela época não existia os recursos médicos que nós temos hoje. Então não existia, por exemplo, fertilidade in vitro. Não existiam os recursos que nós temos hoje. Mas veja, hoje com os recursos que nós temos, eles não são garantia 100% de que a esterilidade será curada. Então, naquela época, não tinha os recursos que nós temos hoje. Mas naquela época, havia um Deus todo-poderoso que poderia ser buscado. E, meus irmãos, o Deus daquela época, ele permanece hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ora, existem recursos médicos? Busquemos os recursos médicos, o Senhor pode se agradar de usá-los. Mas independente dos recursos médicos, entendamos o seguinte, que acima de tudo, busquemos o Senhor. O que Isaac fez? O texto fala que ele orou com insistência, ele orou insistentemente. Vamos tentar entender? Quando é que Isaac se casou? O versículo anterior, o verso 20, fala que Isaac tinha 40 anos. Então, 40 anos quando ele se casou. Quando é que Isaac se tornou pai? Meus irmãos, observe, por favor, o finalzinho do verso 26. Diz assim, e Isaac tinha 60 anos, quando Rebeca os deu à luz. Entendeu o que o texto quer dizer com orou insistentemente? O que a gente vai entender? Naquela época, como não tinha métodos anticoncepcionais, quando o homem se casava com a mulher, os dois começavam a ter vida sexual ativa, esperava-se que ela engravidasse logo, talvez até no primeiro ano de casamento. Mas começou a acontecer o seguinte, primeiro mês veio a regra menstrual, Rebeca não engravidou. Segundo mês, não engravidou. Terceiro mês, quarto mês. Aí começaram a perceber que parece que havia um problema. Ou talvez, durante esses 20 anos de espera, percebia que a regra menstrual não acontecia por 2 meses, por 3 meses, um bebê estava sendo gestado. Mas talvez esse bebê não fosse adiante por causa de um aborto espontâneo. A gente não sabe dizer o que acontecia realmente. Mas o que o texto faz questão de dizer é que Isaac não deu a batalha por perdida.
Isaac não aceitou que houvesse esterilidade na sua vida. E o que Isaac faz? Isaac recorre ao Deus Altíssimo. Meu irmão, minha irmã, saiba disso, tem recurso espiritual para a sua vida. Tem um Deus que você pode clamar. Tem aquele que vive, tem aquele que vê, tem aquele que intercede por nós. Isaac orou, e ele insistiu em orar. Ele orou seus 6 meses, ele orou 1 ano, ele orou 5. Nós não sabemos dizer quanto tempo ele orou. O que nós sabemos é que ele passou 20 anos para ser pai. Meu irmão, minha irmã, eu tenho visto, eu tenho experimentado isso. Na igreja que eu faço parte, eu vi pessoas que eram estéreis, mas o Senhor, na sua bondade, o Senhor trouxe cura para a esterilidade. Eu vi pessoas que demoraram, às vezes não engravidavam, ou quando engravidavam, tinham um aborto espontâneo. 1 ano, 2 anos, 5 anos. Mas Deus, na sua bondade, trouxe cura, e essas pessoas hoje são pais, são mães. Louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas que ainda estão esperando, que ainda estão buscando isso de Deus. Espero que o Senhor também venha a honrá-los. Mas qual é o princípio aqui? Buscar o Senhor. Orar e orar com insistência. A cura de Deus para a esterilidade está em primeiro lugar na oração, e oração insistente. Se nós observarmos como é que foi com Rebeca, Isaac orou. Como é que foi com Raquel? Raquel percebia que a sua irmã engravidava e tinha filhos, mas ela não. Que a sua serva engravidava e tinha filhos, mas ela não. Que a serva da sua irmã engravidava e tinha filhos, mas ela não. Todo mundo à sua volta tinha filhos, mas ela não. E o que Rebeca faz? O que Raquel faz? Primeiro ela tentou os recursos da carne. Ela entrega a sua serva para que o seu esposo engravidasse e ela adotasse o bebê. E primeiro ela tenta a sua maneira. Mas chegou uma hora que ela percebeu que a sua maneira não satisfazia o seu coração. E quando ela engravida de José, o texto fala que foi porque Deus ouviu o clamor de Rebeca, o clamor de Raquel. Percebe? Assim como Rebeca engravidou como resultado de oração, Raquel engravidou porque Deus ouviu, Raquel orou. E então nasce José. Depois de algum tempo, Raquel mais uma vez engravida de Benjamim. E o texto volta a dizer que mais uma vez Deus ouviu. Meus irmãos, minhas irmãs, entendamos isso. Deus ouve as nossas orações. A cura da esterilidade de Rebeca, oração. A cura da esterilidade de Raquel, oração. Quando você chega na história de Ana, esposa de Eucana, sua rival tinha filhos e ela não. Aí o texto fala que um dia ela chegou no templo e ela começou a orar. E o texto fala que ela orava com tanta intensidade que seus lábios se moviam, mas não saía nenhuma voz. E quando o sumo sacerdote pergunta, ela fala, olha, é amargura de alma. Eu estou aqui derramando o meu coração diante de Deus. E então o sumo sacerdote fala, vai, Deus ouça o seu clamor. E o que acontece então com Ana? Ana engravida de Samuel. E depois de Samuel, Ana engravida mais 5 vezes. Como é que Deus atendeu a cura da esterilidade de Ana? Oração. No caso da mãe de João Batista, o texto fala que Zacarias estava no templo. E o anjo aparece para Zacarias e fala, as tuas orações foram ouvidas diante de Deus. Meus irmãos, olha, entendamos isso. A Bíblia nos diz, Deus nos convidando, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e incríveis que nem imaginas. Em primeiro lugar, meus irmãos, entendamos isso. A esterilidade é real. A esterilidade se manifesta em diversas áreas. Ela não permite filhos, mas ela se torna mãe da amargura, da infelicidade, da angústia. Mas Deus, na sua bondade, Ele traz cura para a esterilidade dos que o buscam. Busca o Senhor, clame ao Senhor, Ele há de trazer cura a essa sua esterilidade. Clame ao Senhor insistentemente, pague o preço do tempo, pague o preço da busca. Um segundo princípio que a gente vai perceber aqui, o versículo 22 diz assim, os filhos lutavam no seu ventre, e ela disse, por que estou assim? E foi consultar ao Senhor.
Observe, primeiro oraram para que a esterilidade fosse vencida. E agora que ela está grávida, dentro dela havia uma luta. Dentro dela havia uma agitação. O que a gente vai imaginar aqui? Que talvez ela estivesse preocupada dessa agitação do seu ventre promover um aborto. E então ela vai e busca o Senhor. Ela vai consultar ao Senhor. Meus irmãos, o que a gente vai aprender? Que nós precisamos buscar o Senhor para lidar com aquilo que está sendo agitado dentro de nós, para lidar com as nossas angústias, para lidar com as nossas aflições. Aquela mulher tinha uma luta no seu ventre. Muitos de nós têm luta na sua alma, tem luta na sua mente, tem luta no seu coração, tem luta nas suas emoções. E como é que nós vamos conseguir quietude para essas lutas? Rebeca vai buscar o Senhor. Ela vai consultar o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Anunciar-te-ei coisas grandes e incríveis que nem imaginas. Meus irmãos, esse texto aqui é um convite a buscarmos o Senhor, na certeza de que o Senhor intervirá por nós. E na certeza de que o Senhor agirá por nós. E como é que Deus então age no caso de Ana, no caso de Rebeca? Verso 23, o Senhor lhe respondeu: há 2 nações no teu ventre, e desde as tuas entranhas 2 povos se separarão, e um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. O que está acontecendo aqui? Eu havia dito no início que naquela época não existia recursos contraceptivos, não tinha como evitar. Mas também não havia recursos que permitissem a gravidez. A medicina não oferecia esse recurso. Mas além disso, também naquela época não existia ultrassom. Então não dava para a mulher saber com antecedência se o bebê era homem ou mulher. E não dava para saber com antecedência se estava gestando apenas uma criança ou 2. Mas, meus irmãos, olha como é que Deus agiu por meio da oração. Não havendo fertilização in vitro, recursos para a gravidez, Deus fez com que a esterilidade fosse curada. E não havendo ultrassom, Deus vai revelar para Rebeca que ela está grávida de gêmeos. Antes de nascer, ela já sabia, tem 2 no meu ventre. E antes dos bebês nascerem, Deus vai revelar que eram 2 meninos. Então eu costumo até brincar. Qual foi o primeiro ultrassom da ginecologia? Qual foi o primeiro ultrassom da obstetrícia? E de repente o aluno da faculdade de medicina vai dizer a época em que a máquina de ultrassom foi criada. E brincando eu vou abrir Gênesis 25 e vou mostrar, olha, o primeiro ultrassom da história. E esse primeiro ultrassom foi resposta de oração, de clamor, de busca, de derramar o seu coração diante do Senhor e de abrir a sua alma. Meus irmãos, minhas irmãs, não sei o que se passa com cada um de nós, mas saibamos disso. Nós temos um Deus que está acima da nossa esterilidade. Nós temos um Deus que está acima da angústia da nossa alma. Nós temos um Deus que está acima das nossas crises. E esse Deus não está longe, lá no céu, sem se importar conosco. Não! A Bíblia fala que Ele não é Deus de longe, Ele é Deus de perto. Ele não é um Deus que se distancia, Ele é um Deus que se aproxima. Ele se aproxima por meio de Jesus Cristo. E nós podemos ter intimidade com Ele, orando a partir de Cristo. Confie no Senhor, busque a Cristo, abra seu coração com Deus. Olha, Senhor, tira a esterilidade da minha vida. De repente tem casais aqui que querem ter um bebê no colo. Confie em Deus, clame, busque o Senhor. De repente a sua esterilidade não é biológica, é emocional, é afetiva, é relacional. Você e Deus sabem qual é. Clame ao Senhor. Se porventura há uma luta dentro de você, como havia uma luta no ventre de Rebeca, ora, está angustiado, está aflito, seja como estiver se encontrando, busca o Senhor,
coloca diante do altar, coloca diante do trono do Altíssimo. O Senhor, na sua bondade, Ele há de honrar a sua busca. Foi Ele que convidou. Batei e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Foi Ele que disse, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e o seu clamor não ficará no silêncio. Responder-te-ei. Talvez você precisasse ouvir essa palavra de uma forma especial. Espero que essa palavra possa ter sido do coração de Deus para o seu coração que está me ouvindo. Deus tem cura para a sua esterilidade. Deus tem cura para a sua alma. Deus tem paz para a sua inquietude. Deus vem ao encontro daqueles que o buscam. Busca o Senhor e que a boa mão de Deus seja com a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe. Vamos falar com o Pai. Deus bendito, eu quero clamar a Ti para que o Senhor em graça e misericórdia venha ao nosso encontro. Suplico a Ti, ó Deus, para que seja com aqueles que estão nos ouvindo. Tu sabes as lutas que cada um passa, que o Senhor por bondade esteja guardando o coração de cada um, Senhor. Te agradeço pela Tua palavra, pela preciosidade que ela é. Cuida de nós. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém e amém. Quero terminar dizendo 3 coisas. A primeira, você que ouviu essa palavra, se porventura você quiser um contato pessoal depois, ora, pode entrar em contato aí com o chat da igreja, coloca seu telefone, a gente depois te liga e tenta combinar algum momento. Primeira coisa é essa, queremos ser degrau de Deus na sua vida. A segunda, hoje à noite estaremos encerrando a nossa semana de oração. Se você puder, esteja conosco para encerrarmos juntos aqui orando. E a terceira e última coisa, domingo agora, teremos programações especiais. Pela manhã será a ceia do Senhor. Estaremos lembrando o sacrifício de Cristo e a sua promessa de que um dia estaremos com Ele. E, em segundo lugar, à noite será uma festa maravilhosa com um culto apresentado pela nossa mocidade. Que você possa estar conosco e que possamos ser bênção para a sua vida. Louvado seja o Senhor, um carinhoso abraço a cada um. Até mais.